No dia 31 de maio, o INEP fez uma postagem no seu Instagram discutindo sobre a questão da alfabetização infantil. E lógico, aqui no canal nós estamos de olho nas postagens do INEP, do Ministério da Educação, em busca de possíveis spoilers para a redação do Enem 2023. Pensando nisso, fizemos para nós, levando em consideração que esse pode ser um tema importante, o esquema completinho de como você poderia organizar o seu texto caso aparecesse para você assim no Enem, os problemas da alfabetização infantil no Brasil. Trouxe para vocês tese, argumentos, repertórios socioculturais e propostas de intervenção. Então, fique de olho! Fala, pessoal! Bom ou não? Estamos aqui hoje mais uma vez no nosso canal Aprendi com o Papai. Eu sou o professor Marcelo Batista e eu vou te fazer tirar 900 mais na redação do Enem. Se eu não vou, eu tô aqui literalmente para isso. E pensando no nosso 900 mais, eu trouxe o nosso possível spoiler, falando sobre os problemas da alfabetização infantil no Brasil. E agora eu quero pegar com vocês etapa por etapa de como pode aparecer o seu texto discutindo sobre esse assunto. A sua tese, obviamente, seria de que há vários desafios, vários problemas no Brasil relacionados diretamente à questão da alfabetização infantil. Você deixaria claro que nós temos esses problemas, de que nós temos esses desafios e posteriormente você vai detalhar na sua argumentação que desafios são esses, que problemas são esses que nós temos na alfabetização infantil brasileira. Uma primeira questão que você pode pontuar é a questão da baixa qualidade das escolas públicas no Brasil. Ainda temos escolas públicas muito ruins e, logicamente, elas não têm estrutura suficiente para trabalhar a questão da alfabetização, algo tão importante e necessário, que muitas vezes acaba ficando em segundo plano, e nós sabemos que isso é um grande problema, que isso é uma grande preocupação. Escolas que às vezes não têm professor em quantidade suficiente, escolas que às vezes não têm materiais para trabalhar, por exemplo, com a questão da alfabetização infantil. E isso acaba sendo de fato um grande desafio para nós. Além de pensarmos nessa questão, podemos colocar na nossa argumentação também a dificuldade de acesso às escolas. Muitas pessoas, principalmente em regiões interioranas, precisam de se deslocar por quilômetros e mais quilômetros para chegarem nas escolas, para chegarem nas instituições, gastando tempo e com grande desgaste físico para ir às instituições de ensino, o que acaba sendo um custo para a alfabetização, o que faz com que muitos jovens, muitas crianças estejam desestimuladas nesse processo e acabem desistindo de se alfabetizarem. Você pode comentar também sobre algo ainda mais grave, a questão da falta de vagas em instituições de ensino. Ainda temos em alguns locais do Brasil, claro que nós não podemos generalizar, mas em algumas regiões ainda temos falta de vagas para as pessoas que querem passar pelo processo de alfabetização, para alunos que começariam o processo de alfabetização. Se você não tem vagas em determinadas regiões, principalmente nas regiões mais pobres, é comum que as crianças acabem desistindo do processo, que a família não tem o que fazer. Porque se muitas vezes não tem vaga na escola próxima, a família às vezes não pode levar e buscar em regiões mais longínquas, a única possibilidade é deixar a criança sem estudar, o que nós sabemos também que é um grande problema. E tem um problema, gente, que é ainda mais grave que esse, e que você pode trazer também na sua argumentação, que é a questão do trabalho infantil. O trabalho infantil ele é um dos responsáveis pela baixa alfabetização, visto que muitas crianças, ao invés de estarem na escola, estão literalmente trabalhando. E, logicamente, se elas são obrigadas
ou por necessidades financeiras ou são obrigadas pela própria família, isso deve ser de alguma maneira modificado e por isso daqui a pouco nós teremos nossas propostas de intervenção. Mas antes disso, vamos pensar em um último argumento aqui, que seria a questão da desigualdade social no Brasil. Temos uma desigualdade social muito discrepante no nosso país, muito absurdamente violenta. Temos pessoas muito ricas e muito pobres, pessoas com condições fantásticas de alfabetização e pessoas que nem conseguem ter acesso à escola. E aí você pode colocar como repertório sociocultural um dado muito interessante, que é um dado da PNUD, para a gente enxergar o tamanho da desigualdade social no Brasil. O Brasil é o 7º país mais desigual do mundo, de acordo com a PNUD. Ou seja, nós somos muito desiguais, nós temos muito essa ideia da desigualdade social, o que nós sabemos que é extremamente preocupante no nosso país. E você pode, na Vitória, todos são analfabetos, todos não tiveram acesso à educação, inclusive as crianças que estão na escola. O menino mais novo e o menino mais velho, eles não participaram do processo de alfabetização. São crianças que não estão na escola e que podem gerar adultos como o Fabiano. Fabiano, o pai, o responsável pela família em Vidas Secas. Você pode discutir sobre essa questão, você pode problematizar essa questão também na sua redação. Você pode discutir também sobre um ótimo repertório que é o Nunca Me Sonharam, documentário maravilhoso que vai mostrar os desafios da educação no Brasil, principalmente nas regiões mais ermas, naqueles locais onde nós praticamente não temos uma infraestrutura de qualidade e principalmente para essas pessoas que não têm recursos e estão nas escolas públicas como um todo. O Nunca Me Sonharam, ele problematiza bastante essa questão da educação no nosso país e mostra para nós como essa situação é preocupante, principalmente porque nós temos regiões onde não há o básico de infraestrutura, há dificuldade de acesso às instituições, há falta de professores, material didático e, logicamente, a educação fica quase inviável em determinados locais. E é sobre isso que se discute no documentário Nunca Me Sonharam, que você pode colocar como repertório sociocultural também. Para fecharmos nossos repertórios, você pode, por exemplo, citar o Paulo Freire. Não tem como falar de educação sem falar do Paulo Freire. O Paulo Freire, ele fala muito sobre uma educação transformadora, sobre a importância da educação para tirar as pessoas de situações de humilhação, tirar as pessoas de situações de violência, tirar as pessoas de situações que sejam de fato desagradáveis, para fazer com que haja uma grande transformação no indivíduo e na sociedade onde aquelas pessoas vivem. Você pode deixar claro que quando nós não oferecemos alfabetização e quando nós não oferecemos alfabetização infantil, a gente dificulta essa ideia da transformação social. Muitas ideias que poderiam e muitas transformações que poderiam e deveriam acontecer acabam não ocorrendo, o que nós sabemos que é extremamente problemático e faz com que a desigualdade tão alarmante do nosso país continue sendo extremamente marcante. E se nós temos problemas, você já sabe, precisamos das nossas magníficas propostas de intervenções. Vamos a elas, meus queridos! Uma primeira proposta de intervenção viria do governo federal. O governo federal ele deve aumentar os recursos destinados à educação, principalmente educação pública no nosso país, para que a gente consiga oferecer uma alfabetização de qualidade para as pessoas no Brasil. Se nós temos problemas de infraestrutura, falta de professores, falta de acesso, etc, 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 se você consegue aumentar os recursos, nós já melhoramos grande parte desse problema, o que seria função do nosso governo federal. Uma segunda proposta válida, e essa do Ministério da Educação, seria basicamente o aumento de escolas públicas nas regiões interioranas do Brasil. Aumento de escolas públicas, principalmente nessas regiões onde as pessoas têm dificuldade para chegar, não tem como chegar, onde não tem vaga. É necessário que tenhamos mais instituições de ensino para que essas pessoas possam acessar esses locais com mais frequência e podemos colocar essa ideia também como uma proposta de intervenção importantíssima. E a nossa última proposta do Ministério do Trabalho e Emprego
seria um aumento da fiscalização do trabalho infantil no Brasil. Se o trabalho infantil ele é uma das questões, ele é um dos processos mais prejudiciais à questão da alfabetização no nosso país, a alfabetização infantil, é necessário que tenhamos uma redução do trabalho infantil. E para isso é necessário que tenha mais fiscalização para tirar as crianças dessa condição tão desagradável. Quem deve fazer isso? Ministério do Trabalho e Emprego. E aí sim nós conseguimos resolver a nossa proposta de intervenção e todos os nossos problemas. Agora, gente, eu queria te pedir um favor. Você gostou do vídeo? Se você gostou do vídeo, eu te peço, por favor, que você clique no joinha para me dar uma forcinha, para me dar aquela força no canal. Se você quer ficar de olho em mais spoilers, mais temas, inscreva-se no canal e clique no sininho para notificações, que sempre que sair um vídeo novo, você vai ficar sabendo. Beleza, meus queridos? Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!